O Otávio tá preparado. Isso é um fato. Eu também tá preparado. Sabe por que ele tá preparado? Porque se ele não estiver preparado, vocês podem chegar e pegar tudo que envolve goleiro e treinamento no Cruzeiro e jogar fora. Demitir todo mundo. Robertinho, os outros preparadores, os outros... Porque olha só, o Otávio passou por seleção sub-17 foi campeão, seleção sub-20 foi campeão. É um dos destaques das categorias de base da seleção brasileira e do Cruzeiro durante muitos anos. O cara tá como reserva, seja como terceira reserva, seja como segunda reserva, ele tá no profissional há já 2 anos. Ou seja, cara, se um cara desse não tá preparado pra chegar e assumir, quando necessário, o gol do Cruzeiro, tá tudo errado na Toca da Raposa, tá tudo errado. Então não faz sentido você ter esse cara lá. Se ele não tá preparado pra assumir a oportunidade que chega, tá tudo errado. É o momento dele. É muito difícil isso acontecer, tá? Nós estamos falando de um alinhamento de cosmos. O seu goleiro principal machuca, uma lesão muito grave, vai tirar ele de muito tempo de campo. O reserva que veio não consegue corresponder à altura, não faz defesas fáceis, né? Não chega nem a fazer as difíceis, não faz as defesas fáceis. E aí você tem um goleiro que é promissor, que você é tratado como joia desde sempre, que tá no profissional. Cara, não é o Vitor, não é o Marcelo. Também, né? A janela fechada. Não é um cara que você pegou de supetão lá no Sub-17, que tá jogando agora, por exemplo, o Mineiro Sub-17 ou Sub-20, fala, cara, ferrou, você vai ter que jogar no profissional. Não, é um cara que tá sendo preparado pra isso há 2 anos. Se não for agora, cara, não tem que mandar embora. Tem que mandar embora Robertinho, tem que mandar embora os outros preparadores, tem que mandar embora o Otávio, tem que mandar embora todo mundo. Então, assim, não tem desculpa pra não ser o Otávio a ser testado, pelo menos testado. Eu concordo que a transição, ela tem problemas, tá? Insegurança, a Giovana foi muito bem. A torcida pegou no pé do cara por gols indefensáveis. Isso aí é inacreditável. Do Mineiro. Do Mineiro, gols indefensáveis. Tipo assim, pô, chamar o cara de chamar gol. A bola desvia. Cara, aquele gol que o Tota, né? Foi o Tota que fez. Cara, aquele gol que o Tota fez, cara, desculpa, não pega. O ridículo do Fábio. O Fábio de cabeça. Então, assim, isso aí não é culpa dele. E a torcida pegou no pé dele. Agora, cara, ele tem que ser testado. Ele tem que ser testado. E eu acho que vai acontecer contra o Brasil. Deixa eu só dar um recadinho aqui daí. Não. O John, a vinda do John é necessária ao Cruzeiro? Muita coisa. Mas eu falei que eu defendo. Não, eu falei que eu defendo o Matheus Cunha neste momento. Ah, não, então argumente sobre isso. Neste momento, eu defendo o Matheus Cunha porque é a opção que tem. Você vai ficar criticando, vai ficar vaiando o goleiro que tá lá. Não tem como você mudar. Obviamente, tem como colocar o Otávio. Só que o Otávio entrou no início do ano, o que a torcida fez? Criticou o Otávio. Então, mas... Aí vai colocar o Otávio agora, por exemplo, tem uma sequência. Vai pegar agora, fora de casa, o Remo. Todo mesclado já também, porque o time vai ter que ser alternativo, querendo ou não. E chega depois contra um Boca aqui na Libertadores. Você vai já colocar o Otávio numa sequência dessas, inclusive contra o Goiás também fora de casa. Mas o Giovani... Eu acho muito arriscado, principalmente pro psicológico do Atlético, você colocar o Otávio como titular numa Libertadores contra o Boca. Eu sei de todos os problemas do Matheus Cunha. Eu sei que realmente ele demora um pouco pra ir lá pra cima, pra pular, pra conseguir fazer defesas, mas é o que tem, é a alternativa que hoje tem como um jogador experiente. Demora um pouco pra pular. É o tempo de reação dele. Mas, ô Giovana, eu entendi seu ponto, só que eu acho que amanhã é um jogo mais confortável pro Otávio jogar. Amanhã especificamente, porque tem a volta, porque é o jogo no Mineirão depois. Acho que o Cruzeiro, mesmo se sofrer gols, não vai voltar com prejuízo. Mas aí você vai ficar mesclando, um jogo, um mas goleiro, ele tem que ter uma oportunidade, mas aí eu você acho. Vai colocar um jogo, um goleiro, outro jogo, outro goleiro. Tem clubes que fazem isso, principalmente na Europa, que fazem, né? Tem um goleiro da Copa e tem um goleiro do campeonato. Eu não acho que seria correto. Tá. O Botafogo fez isso num dado momento. Tentou o Neto, tentou o Léo Link. Você lembra? Lembro. Todos O São Paulo também fez com o Volpe, né? Fez um Volpe uma época também. O Neto, inclusive, com todos os clássicos lá no Botafogo agora, se lascando. O John chega pra ser titular absoluto, apesar que ele ficou um período lesionado, a gente não sabe como que ele chega, porque também lá na Inglaterra ele não é titular. Tá. Mas mesmo assim, ele chega pra assumir a titularidade. Foi Thiago Volpe e Jandrei, lembrou bem o Gabriel. Thiago Volpe e Jandrei, essa dupla aí. Teve essa dupla. Aí, mas ainda sobre a questão do Matheus, eu acho que já tá... Mas o Gregory, eu acredito que pensando no básico do que ele joga, ele chega pra ser titular. Eu não acho que ele chega pra ser reserva, até pelo fato de que o Arthur Jorge já conhece o jogador. Isso acaba fazendo muita diferença. É um meio-campista que entrega pro Cruzeiro o que o Cruzeiro precisa. Muitas vezes a gente fala de um time que não combate muito. E o Gregory, ele é um jogador combativo. A entrada do Romero no jogo do final de semana já fez muita diferença. O meio de campo do Grêmio não conseguiu ter imposição porque o Romero estava jogando. O Gregory, ele tem muito dessas características. Ele é um primeiro volante mesmo de... Não vou falar destruidor porque ele é um jogador que ele tem um acerto defensivo muito bom. Mas ele é o jogador que, quando precisa fazer uma falta que tem que ser feita, ele passa. Ele faz o jogo sujo, né? Ele faz mesmo. E o primeiro passe dele é muito bom. Então isso ajuda na velocidade de jogo que o Cruzeiro quer ter e principalmente parte física. O Al-Rayyan já tem alguns meses que eu não vejo ele jogando. Mas no início, quando ele chegou, eu lembro que teve jogo de Liga dos Campeões da Ásia. E foi o Arthur Jorge que pediu ele também. Foi, o Arthur Jorge fez a barca. E é um time bom, por exemplo, o Roger Guedes joga no Al-Rayyan. E o Roger Guedes é o rei do Catar. Então, assim, você tem um time lá que é minimamente dominante e que compete com esses super ricos da Arábia Saudita. Eu acho que é pouco comparado com o que a gente tem no Brasil, porque aqui o calendário é mais cheio, aqui é desafio alto toda semana.
Então, existe essa questão da readaptação, mas ele ainda tá numa fase de carreira que acho que se encaixa bem com o que o Cruzeiro... Enquanto eu tiro o Caio Jorge no intervalo, no jogo 0-0, a informação que vocês trouxeram, o Arthur trouxe, que foi um controle de carga. Eu confesso que eu achei estranho, Cabi. Causou um susto na hora, inclusive. O jogo 0-0, o jogo, por mais que o Cruzeiro tinha um controle do jogo, 0-0 é sempre um jogo perigoso, o Grêmio tem jogadores importantes, poderia, com 5 minutos do segundo tempo, fazer um 1-0, e aí eu achei estranho. Confesso que eu tenho dúvida do que pode ter acontecido com essa informação que vem lá de dentro do Cruzeiro, que o Arthur Mesquita traz. Eu confesso que eu tenho dúvida, que pode ter sido alguma coisa um pouco mais do que apenas um controle de carga, porque você não tira o seu artilheiro, o cara que pode definir um jogo num jogo que está 0-0. Então vamos aguardar qual vai ser a gestão. Provavelmente ele não vai jogar contra o Goiás. Provavelmente não vai jogar. Se ele estivesse bem, ele talvez jogaria. E estão preservando ele pro jogo do Brasileiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu achei esquisita a saída do Caio Jorge no intervalo. São os treinos, é o encaixe do Gerson, a repetição do Gerson jogando naquela função. E a confiança também, né? Não, e aí você faz um jogo bom, você aumenta a confiança, no segundo você faz bom de novo, sua confiança vai lá em cima, e o Gerson é bom jogador. E aí que eu acho que entra o Arthur Jorge, na capacidade de fazer o Cruzeiro jogar num nível melhor, sem peças importantes, Romero e Caio Jorge, e de fazer peças importantes e que não vinham entregando, começar a entregar aquilo que se espera. No caso do Gerson, o Matheus Pereira fazendo jogos e gols importantes, o Christian voltando a ser uma peça fundamental, entregando gols. O Fabrício Bruno acho que deu uma melhorada também. Melhorou. E aí encontrar no Fagner uma solução momentânea. Eu vou chamar de momentânea. Não vou chamar de solução, mas momentânea para a lateral direito. Acho que tem muito do Arthur Jorge. E aí, em alguns pontos, não tem muito o que ele fazer. Como, por exemplo, o gol. Falei no pós-jogo que o time titular do Cruzeiro, para mim, está praticamente definido. Comecei a escalação com o Matheus Cunha. Tem certeza que o torcedor deve falar, mas já começou errado. Não comecei errado. Não sou eu que escalo. O Arthur Jorge tem 6 jogos. São 6 jogos do Matheus Cunha como titular. E acho que a prova foi esse jogo também, viu, Du? Que todo mundo apostava que ele não jogaria. Vai preservar nesse jogo, dentro de casa, porque já vai receber vaia no aquecimento, foi o que aconteceu. Mas você viu essa estratégia, que foi o que bacana também? Isso aí é tudo treinador, né? Você viu? O Matheus Cunha entrou junto com o time, pra não entrar antes e tomar vaia. O time não recuou nenhuma bola, Panzi. Pode ver, só recuou pro Matheus Cunha quando tava 2-0. E teve algumas oportunidades. Mesmo assim, o jogador. Isso aí é tudo estratégia, cara. Isso aí mostra as ideias do jogador, do treinador, e sendo compradas pelos jogadores, né? E tem que ter a concentração, foco pra fazer o que ele pede. E o torcedor, quem sou eu pra dar conselho pra torcedor? Mas o Arthur Jorge, ele dá sequência ao Matheus Cunha, porque ele sabe que ele não pode fazer nada muito além disso. Porque se não for o Arthur, vai ser o Otávio. E ele sabe que o Otávio vai correr o risco de acontecer a mesma coisa com o Arthur, porque a responsabilidade é muito grande. E se já está acontecendo com o Matheus, se acontece com o Otávio, até junho, ele vai ter que viver com esses caras. Então ele está dando a sequência ao Matheus Cunha, está passando confiança. O recado que o Arthur passou para o Matheus Cunha é: eu tô com você. Pouco me importa o que está vindo daqui bancada, o que está vindo dos microfones. Eu que te escalo, eu estou com você, você é meu goleiro. E quando o Edu Panzi chega aqui e escala o Cruzeiro ideal para pelo menos até a parada, e coloca nesse Cruzeiro o Matheus Cunha, não é porque eu quero. É porque o técnico tem convicção de que o goleiro titular dele é o Matheus Cunha. Fala, torcedor do Cabuloso! Queria imensamente agradecer a tua audiência até esse momento do vídeo aqui, tá? Dizer que realmente você que faz essa trajetória toda aqui desse canal, tá? Mas olha, deixa eu te perguntar. O que é que você achou dessas notícias que você acabou de assistir? Teve alguma dessas que você concordou? Teve alguma que você não concordou? O que é que você diz aí sobre esses temas? Deixa aqui nos comentários, até porque eu sei que muitos dos comentários de vocês viram grandes debates nesse canal. E eu tô sempre olhando aqui, tá? Tô sempre analisando tudo, deixando também minha opinião junto com a de vocês, então por isso que é importante, né? Então, fala aí a respeito desses assuntos, desses temas que a gente acabou de assistir, o que você achou. E não esquece não, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações e claro, deixa o seu like. O teu like faz com que o YouTube, né, ele entenda que esse canal e que esse conteúdo é importante e relevante para que outros torcedores do Cruzeiro também possam assistir. Tá vendo como é importante sua participação aqui, deixando o like, ativando as notificações? Nesse sininho aqui você ativa as notificações, tá? Porque sempre que sair, olha, notícia na mídia nacional e internacional, você vai ver aqui em primeiro lugar. Então não esquece não, tá? Deixa esse like aí, ativa as notificações. Seguiremos sempre juntos. Agora, né, é importante saber que no próximo vídeo eu vou trazer mais informações de bastidores pra você. E coisas que a mídia e que todo mundo tá falando a respeito do Cabuloso. Então, não perde não, tá bom? Vem comigo que a partir de agora a gente tá aqui junto. O Cabuloso, o maior de Minas!